Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 10 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 75. Um equilibrista sempre procura manter seu centro de massa verticalmente acima do arame ou corda. Para isso, ele carrega muitas vezes uma vara comprida. Quando se inclina, digamos, para a direita, deslocando o centro de massa para a direita e corre o risco de girar em torno do arame, ele movimenta a vara para a esquerda, o que desloca o centro de massa para a esquerda e diminui a velocidade de rotação, proporcionando-lhe mais tempo para recuperar o equilíbrio. Suponha que o equilibrista tem massa de 70,0 kg e momento de inércia de 15,0 kg vezes metro quadrado em relação ao arame. Qual é o módulo da aceleração angular em relação ao arame se o centro de massa do equilibrista está a 5,0 cm à direita do arame? E letra A, o equilibrista não carrega uma vara. E letra B, a vara de 14,0 kg que ele carrega é movimentada de tal forma que o centro de massa do equilibrista fica 10 centímetros à esquerda do arame. O torque de uma força pode ser determinado calculando o produto vetorial entre o vetor R e o vetor F. O vetor R é traçado a partir do eixo de rotação perpendicular a ele até o ponto de aplicação da força. Então, o torque é igual a R VEC F. O módulo de um produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e o seno do ângulo formado entre suas direções. Então, o módulo de tal vai ser o módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Quando o centro de massa do equilibrista estiver a uma distância d à direita do arame, sobre ele atua o seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a massa do equilibrista vezes G. O módulo do torque do peso do equilibrista é tal E vai ser o módulo de R vezes o módulo da força, que é ME vezes G, vezes o seno de θ. O θ é o ângulo formado entre os vetores. Considerando o triângulo retângulo mostrado na figura, se calcularmos o seno do ângulo θ utilizando as medidas dos lados do triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa, que é R. Então, o D é R vezes seno de θ. Observe que essa expressão aparece na equação do módulo do torque, que podemos reescrever como o tal E vai ser D vezes ME vezes G. O deslocamento horizontal do centro de massa foi D é igual a 5,0 centímetros. Para converter para metros, a gente multiplica por 1 metro e divide por 100 centímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí podemos simplificar os centímetros e o resultado vai estar em metros. 5,0 vezes 1 sobre 100 dá 0,05 metros. Substituindo esta medida e a medida da massa do equilibrista, o torque da força-peso é tal E vai ser 0,05, que é o valor de D, vezes 70,0, que é o valor da massa, vezes 9,8, que é o valor de G. Se a gente fizer essa multiplicação, ainda dá 34,3 newton vezes metro, que é a unidade de torque. O problema diz que, para manter o equilíbrio, o equilibrista movimenta a vara horizontalmente no sentido contrário ao do deslocamento do seu centro de massa. Então, a expressão para o cálculo do torque devido à força-peso da vara tem a mesma forma da expressão anterior, com a diferença de que o seu valor é negativo, já que ela foi deslocada no sentido contrário ao do equilibrista. Então, o torque do peso da vara tal V vai ser menos D vezes MV, agora a massa da vara, vezes G. O deslocamento horizontal da vara foi D igual a 10 centímetros, que a gente multiplica por 1 metro, dividido por 100 centímetros, cancela os centímetros, e 10 vezes 1 sobre 100 dá 0,10 metros. Substituindo as medidas, o tal V vai ser
menos 0,10, que é o D, vezes 14,0, que é a massa da vara, vezes 9,8, que dá menos 13,72 newton vezes metro. O torque se relaciona com o momento de inércia e com a aceleração angular de um corpo rígido de acordo com a seguinte equação. O torque é igual a I vezes alfa. Resolvendo essa expressão para a aceleração angular, ela se torna, o alfa vai ser tal sobre I. Na situação da letra A, somente a força-peso do equilibrista atua sobre ele e a aceleração angular experimentada por ele foi alfa igual a tal E sobre I, 34,3 dividido por 15,0, que dá 2,26 radianos por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração angular. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida menos precisa utilizada, ele se torna, o alfa vai ser 2,3 radianos por segundo ao quadrado. Na situação da letra B, tanto a força-peso do equilibrista quanto a força-peso da vara atuam sobre o conjunto e ambas exercem torque sobre ele. Nessa situação, a aceleração angular será alfa vai ser igual ao tal E mais o tal V, o torque total, sobre I, que é o momento de inércia. Então, é 34,3, que é o tal E, menos 13,72, que é o tal V, sobre 15,0. Se a gente fizer essas operações daí, dá 1,37 radianos por segundo ao quadrado. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o alfa vai ser 1,4 radianos por segundo ao quadrado.